Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e iniciação à geometria analítica. Capítulo 3, exercício número 16. Vamos ao enunciado. Dados AB igual 1, 0 e 1 e CB igual 0, 1 e 2. Letra A. Mostre que o triângulo ABC é retângulo. Letra B. Determine a projeção de AB sobre BC. Letra C. Ache o comprimento da altura relativa à hipotenusa. Bom, primeiramente, vamos começar aí pelo item A, né? A gente quer mostrar que o triângulo formado pelos pontos aí ABC, ele é retângulo, né? O que significa um triângulo ser retângulo? Significa que em algum vértice ele tem um ângulo θ que é igual a 90 graus. Então, eu vou fazer a representação de um triângulo para verificarmos como que a gente pode encontrar essa condição. Eu vou fazer a representação de um triângulo retângulo, né? Ou seja, um ângulo de 90 graus. Tá. E vou aí fazer a suposição. Então, eu vou colocar aqui o vértice A, vou por aqui o vértice B e aqui o C, tá? Eu não sei se ele é retângulo em A. Vamos verificar, tá? Estou chutando primeiramente. Os vetores dados. Os vetores dados foram o vetor que vai de A até B, tá? E o vetor que vai de C até B, tá? Bom, para ele ser retângulo, qual é a condição? Significa que o produto escalar entre os vetores do vértice, né, para ser retângulo, o vetor U escalar com o vetor V, o produto escalar dele tem que ser igual a zero. Então, se a gente pegar dois vetores formados por um único vértice, né, a gente vai fazer o produto escalar entre eles, a gente prova que o triângulo é retângulo. Então, vamos começar aqui pelo vértice A, né? Então, a gente precisa do vetor AB e precisa desse outro vetor aqui que parte, né, do vértice A, que seria o vetor AC. Então, vamos primeiro escrever esse vetor AC que não foi dado. O vetor AC pode ser escrito como o vetor que sai de A e vai até B, que é o AB, mais o vetor que sai de B e vai até C, né? Só que eu não tenho o vetor que vai de B até C. Eu tenho o vetor que sai de C e vai até B. Então, ele é o oposto, né? Mesmo tamanho, mesma direção, sentido oposto. Então, vai ser menos o vetor CB. Ou seja, AB é dado por 1, 0 e 1, menos o vetor CB, 0, 1 e 2. Então, vamos ter aí que AC é dado por 1 menos 0, 1. Aí 0 menos 1, menos 1. E 1 menos 2, menos 1. Agora que eu tenho os dois vetores que saem aqui do vértice A, a gente vai pegar e vai fazer o produto escalar entre AB e AC. Se der 0, significa que é retângulo em A. Se não der 0, diferente de 0, significa que não é retângulo em A. E aí eu vou ter que verificar outro vértice. Aí eu vou ter que ter aqui o vetor BA e o vetor aí BC, né? Se não for retângulo em C ou em B, a gente vai testar em C, que vai ser aí de C até B, que a gente já tem, e de C até A. Então, aqui o produto escalar, a gente põe o vetor AB, que é dado por 1, 0 e 1, escalar com o vetor AC, que é aí 1, menos 1 e menos 1. Então, o produto escalar entre AB e AC vai ser 1 vezes 1, que dá 1, 0 vezes menos 1, que é 0, e 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Então, 1 menos 1 é igual a 0. Portanto, é retângulo em A. Tá? Se não fosse, né, a gente partiu aqui do primeiro vértice, que é o A. Se não fosse em A, como eu disse, a gente testaria em B e depois em C da mesma forma. Então, já provamos aí que ele é retângulo em A, porque o produto escalar entre os dois
vetores que partem do vértice A, deu igual a 0. Agora, essa é a letra A, né, o que ele pede. Agora a gente pode aí fazer a letra B. O que ele pede aí? Ele pede a projeção de AB sobre BC. Como que eu acho a projeção, né? Vou escrever aqui a equação. A projeção, quem eu quero projetar? Quem eu quero projetar é o AB. Então, a projeção de AB, que é o vetor que eu quero projetar, na direção de BC, isso que eu quero encontrar, isso é igual ao produto escalar entre o vetor que eu quero projetar com o vetor na direção que eu irei projetar, que é o BC, dividido pelo módulo do vetor diretor aí, onde eu vou projetar, que é o BC, multiplicado por esse vetor BC, tá? Então, para achar aí a projeção de AB na direção de BC, eu preciso do produto escalar entre AB e BC, do módulo de BC ao quadrado e do vetor BC, né? O vetor dado foi CB, né? E como eu disse aí, quem é o vetor BC? É o oposto de CB, é menos CB. Ou seja, as coordenadas aqui com sinais trocados. Então, fica 0, menos 1 e menos 2. Agora, a gente pode achar o produto escalar aqui que a gente precisa, né? Para calcular a projeção. Então, AB escalar com BC vai ser igual. O vetor AB é dado aqui, 1, 0 e 1. Escalar com o vetor BC, 0, menos 1 e menos 2. Então, vamos ter aí produto escalar AB com BC igual 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes menos 2, menos 2. Isso tudo, então, é igual a menos 2. Aí eu preciso do módulo de BC ao quadrado. Como que eu acho o módulo aí do vetor, né? Se eu quiser já ele ao quadrado, eu faço as componentes ao quadrado. Então, eu vou fazer 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Se eu quisesse só o módulo, eu iria tirar a raiz quadrada desse termo. Mas como eu já quero ele ao quadrado, calculo já ele ao quadrado. Então, aí menos 2 ao quadrado, 4, com mais menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. 4 com 1, 5. Tá? Então, vamos poder escrever. Agora, a gente já tem esse termo, já tem esse termo e já tem esse. Então, a gente pode escrever aí que a projeção do vetor AB na direção do vetor BC vai ser igual o produto escalar, que deu menos 2, dividido pelo módulo de BC ao quadrado, que deu 5, que multiplica o vetor BC, que é 0, menos 1 e menos 2. Então, a gente tem aí que a projeção de AB na direção de BC é igual. Para deixar a resposta igual do livro, esse menos ele distribui lá dentro e deixa o 2/5 em evidência. Então, fica 2/5 que multiplica 0, 1 e 2. Onde está esse vetor aí, né? Como que eu represento ele ali no desenho? Aqui está o vetor AB, né? E onde está o vetor BC? O vetor BC está aqui, ó, que sai de B e C. A projeção é quando eu pego esse vetor aqui, ó, e projeto ortogonalmente. Faço uma linha aqui, né? E projeto ele aqui, ó. A projeção forma um ângulo de 90 graus. Então, o vetor que eu estou projetando, esse vetor que a gente encontrou, é exatamente o vetor que sai desse ponto e vem até esse ponto B aqui, né? Eu peguei esse vetor e fiz a projeção dele aqui. Então, isso é a projeção do vetor AB na direção de BC. Se a gente analisar aqui, ó, esse vetor aqui é exatamente o CB, né, ó, que sai de C e vai até B. 2/5 dele, ou seja, um valor menor. É um múltiplo, a projeção
de AB na direção de BC é um múltiplo de BC, né? Porque estão na mesma direção. Bom, essa é a letra B. E na letra C, aí ele pede, ache o comprimento da altura relativa da hipotenusa. Quem é esse comprimento? Aqui é a hipotenusa, né? A altura relativa dela é exatamente esse comprimento aqui, ó, H, tá? Que é em relação ao vértice oposto, aí a altura. Como que a gente acha? Se a gente chamar esse ponto aqui de ponto D, a gente tem que aqui temos um vetor, ó, AD. Então a gente pode dizer que essa altura H da hipotenusa é o módulo do vetor AD. Então vamos achar esse vetor AD. Esse vetor AD a gente pode escrever como um vetor que sai de A e vai até B, A mais B, mais o vetor que sai de B e vai até D, mais BD. Esse vetor BD é o oposto da projeção. Então, o vetor AB, coordenadas 1, 0 e 1. Quem é o vetor BD? É menos o vetor projeção, né? Que é o mesmo comprimento, mesma direção, sentido oposto. Então, é menos o 2/5 vezes o 0, 1 e 2. Então, a gente vai achar esse vetor AD aí como sendo 1 menos 2/5 vezes 0, 1. Aí aqui 0 menos 2/5 vezes 1, aqui vai ficar menos 2/5. E aqui vai ficar 1 menos 2/5 vezes 2, vai ficar menos 4/5. 1 menos 4/5 é igual a 1/5. Então, a altura H que eu quero procurar aí, que é a altura, o comprimento, né, da altura relativa da hipotenusa, é o módulo de AD. Como que eu tiro o módulo de um vetor? É a raiz quadrada das componentes ao quadrado. 1 ao quadrado mais menos 2/5 ao quadrado mais 1/5 ao quadrado. Então, a gente vai ter H como sendo a raiz quadrada, aqui fica 1, aqui fica mais 4 sobre 25 avos, né? Menos 2 aqui ao quadrado e 5 ao quadrado, e aqui fica 1 sobre 25 avos. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum ali dentro, que é 25, dividido por 1, 25, vezes 1, 25, dividido por 25 dá 1, 1 mais 4, dividido por 25 dá 1, mais 1. Então, a gente tem aí raiz de 30 sobre 25, a gente pode simplificar por 5 em cima e embaixo, a gente tem aí que é 6, raiz quadrada de 6/5. Essa é a altura relativa em relação aí à hipotenusa. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!